Olá, amigos da TVL, está começando Meia Hora Esportiva. A partir de agora, vamos abordar o futebol. E tem uma rodada importante na Série D do Campeonato Brasileiro, onde o Metropolitano decide sua sorte a partir do jogo deste domingo no estádio do SESI, frente ao Londrina. O Blumenau vive um momento de muitas dificuldades fora de campo e tem um compromisso agendado, de acordo com a tabela da federação, para a cidade de Videira, diante da Caçadorense. E aqui na cidade de Blumenau nós estamos vivenciando um momento histórico para o esporte, que é a realização da 41ª edição dos Joguinhos Escolares, os Jogos da Primavera, já tradicionais no município de Blumenau. Por isso eu convidei para participar do programa a coordenadora dos Jogos da Primavera, a professora Beatriz Zip. Prazer tê-la aqui no Meia Hora. Prazer, nosso. Edmilson Luiz é comentarista da Rádio Nereu Ramos, e para falar do Metropolitano, falar do futebol, também está de volta ao programa. Prazer tê-lo aqui novamente. Prazer é nosso, Minosso. Um abraço. Beatriz também. Bom, os Jogos Estudantis da Primavera. Uma competição que é exemplo para o Brasil, tamanha a grandeza e a forma talvez mais prática para a descoberta de talentos. É assim, Beatriz? Sim, nosso. Os Jogos têm uma história de 41 anos, os Jogos da Primavera, 41ª edição. Sem dúvida nenhuma, surgiram já dentro dos Jogos vários talentos esportivos, né, que já tiveram destaques, inclusive em Olimpíadas, competições nacionais, estaduais. Realmente um celeiro esportivo que ali inicia a vida esportiva de um atleta que vai dar continuidade nas demais fases aí da sua vida, mas também como objetivo principal também com que a criança venha se integrar com as escolas, com todas as redes do oficial do ensino do nosso município e que consiga levar para a sua vida uma característica de praticar esporte, né? Nós estamos vendo, Beatriz, imagens que marcaram a abertura dos Jogos no ginásio do Galegão. Esse ano com um tema especial, né? Esse ano nós temos como tema Esporte e Sustentabilidade, um projeto de vida. Eu falo especial porque é um pouquinho fora do esporte, né? Na verdade, eu acho que tem muito a ver também, porque assim, a sustentabilidade procura a qualidade de vida tanto quanto o esporte também. E nós queremos incutir aí no dia a dia das nossas crianças novos valores para que eles estejam aí preocupados também com a nossa natureza, com captação de água, com reciclagem de lixo. Então, nós buscamos isso, uma estamos coisa lá. de consciência, né? Exatamente. O Edmilson, você foi atleta dos Jogos da Primavera, não? Olha, Minosso, eu tive a oportunidade, até estava Porque comentando com a Beatriz. foram poucos os blumenauenses que não tiveram a oportunidade. Exatamente. Eu acho que quem veio, né, o pessoal que chegou de fora, depois da criação dos Jogos, ou já veio já em fase adulta, não teve essa oportunidade. Agora, quem veio como adolescente, ou ainda na infância, né? A gente teve essa oportunidade, eu tive essa oportunidade de representar a escola na qual eu estudei, que era no bairro da Fortaleza, ali, o Heriberto Miller, e a gente, na época, eu tive a oportunidade de disputar o handebol pela escola, tá? Depois, nos anos seguintes, a gente disputou o futebol de salão, então, assim, foi uma experiência, como diz a Beatriz, sensacional. E essa parte da sustentabilidade, eu acho que cada vez mais, né, a gente está pedindo para nossas crianças, ou muitas vezes a gente não tem o tempo suficiente de educação dentro de casa para essas crianças. Então, assim, esse complemento da escola, por parte do esporte, de transformarmos os nossos filhos em melhores cidadãos. Beatriz, 41 edições dos Jogos da Primavera, uma única edição não aconteceu e por força maior, a enchente de 83, né? Em 83 foi a única edição que nós não tivemos os Jogos. Motivos justificáveis, né? Sim. Pois é, e é bom que se mencione aqui os responsáveis por esse evento que hoje é tradicional, né? O Osmar Lachowitz, um deles, né? O professor José Maria Nunes também, na época, é professor de Educação Física do Colégio Sagrada Família também. Isso. Em 1974 isso, né? Pois é. E olha só que bacana essa semente, né? Eu perguntei ao Edmilson, você também foi atleta? Eu comecei no Jogos da Primavera em 1976. Eu fui atleta de ginástica artística, de tênis mesa, de atletismo, de natação, de voleibol. Eu fiz várias modalidades nos Jogos da Primavera. E fiquei até os 17 anos na época, e depois a vida... Comecei a fazer educação física, comecei a trabalhar como estagiária da universidade.
Aí depois entrei como coordenadora geral em 1997 e a gente está aí até hoje. Faz parte já da história Faz dos parte jogos. da vida da gente, né? O Edmilson, Blumenau tem esse evento que dá oportunidade às crianças, alunos e atletas, e muitos deles acabam se destacando e ali se descobrem talentos e muitos ficam no meio do caminho por falta de oportunidade. Minosso, eu acho, assim, ó, como todo, e não é um privilégio só de Blumenau, né? Nós temos aí vários atletas que saem muitas vezes daqui, a gente sai como promessas, ou que a gente viu crescer dentro de escolinhas, dentro de situações como os Jogos da Primavera, né? De competições onde você realmente se destaca e acabam explodindo fora, tendo assim aquela explosão do talento germinado por aqui fora, em virtude de muitas vezes nós não termos essa sequência. Eu acho que a gente tem um projeto de base sempre muito forte. Exemplo disso é os Jogos da Primavera. O nosso problema é a sequência, essa transição de enquanto criança ou adolescente, eu diria até mesmo, para a fase adulta. E aí você sabe que muitos esportes, apesar de a gente dizer muitas vezes que é amador, é uma questão até já profissional. Você depende de patrocínio. Por enquanto, nessa fase, e a gente conhece muitos atletas assim, tem o patrocínio, né? Não tem um patrocínio, não tem um marketing maior, de repente, para alavancar tudo isso aí. E a gente sabe que esporte hoje, de alto rendimento, vai ter que ter renda, senão não tem jeito. Nós temos algumas entidades, clubes, como a ADERG, por exemplo, que vai dando a oportunidade, tem um time aí, inclusive disputando a Liga Nacional. Aliás, joga nesse final de semana, neste sábado, em Umuarama, no Paraná, pela Liga Nacional. O próprio voleibol, que vivemos épocas de glórias, né? O handebol, que na próxima semana já entra na Liga Nacional. Então, tem algumas equipes, algumas agremiações, que dão essa oportunidade desse menino, essa menina, continuar, né? Outros tentam buscar fora ou desistir. A Beatriz sabe bem dessa situação. Vamos pegar, por exemplo, uma transição. Nós temos Jogos da Primavera, os Jogos abertos. Né? Temos os Jogos... a transição disso para os Jogos hoje, não, porque baixou, me parece, a faixa etária também para a participação dos Jogos abertos. Mas muitas cidades importam. Né? O pequeno talento, o talento que está germinando na sua cidade, cidade com poder aquisitivo maior importa justamente para disputar para aquela agremiação, defender aquela bandeira. Quer dizer, essa é uma coisa assim, já que acontece também com o nosso jovem talento. No caso da FESPORT, há uma sequência, né? Porque tem os joguinhos abertos, e aí O tem... LESC, o LESC, joguinhos... Jogos Escolares Santa Catarina também. Né? Então, há uma continuidade nessa linha dos eventos patrocinados pelo governo, seja do município ou do Estado. Mas há uma transição muito grande de atletas de uma bandeira para outra, dentro dessas modalidades, dentro dessas etapas, né, de disputa sempre. Mas de fato, se não tiver um suporte, às vezes o talento fica aí escondido, literalmente. Exatamente. Tem que haver tentar dar uma continuidade desse trabalho. Isso em todas as modalidades. Aliás, quantas modalidades estão em disputa agora? 16 modalidades nós temos. Isso representa o quê? Mais de 8 mil alunos, atletas? Dá em torno de entre 8 mil e 8.300 alunos, contando com a primeira fase, porque nós temos todas as modalidades que passam de 16 inscritos, nós realizamos uma primeira fase que foi realizada no mês de agosto, né? Para que nós possamos ter somente 12 equipes na fase final. Aí imagine só, técnicos, árbitros, o envolvimento, tem que envolver os pais dessas crianças também, envolve né? também, né? Poxa, é um evento que a gente não consegue dimensionar a importância dele, né? Pela grandeza. Nos bastidores do Jogos da Primavera nós temos em torno de 400 pessoas trabalhando. Olha só. Um detalhe importante, eu acho assim, pelo menos essa vivência a gente teve. Você naquela época você tinha assim, tem a escola municipal, a estadual e tinha os colégios particulares, né? Então o congraçamento dessas situações dos alunos, própria troca de experiência de professores, vai muito além do que simplesmente uma disputa em si, né? Eu acho, como você falou, movimentação de 400 profissionais, de 400 pessoas atrás desse espetáculo, pode-se dizer, né? Quem acompanha sabe que é um espetáculo. E tem mais, né? Você sair de Blumenau, vai para qualquer outra cidade brasileira, o menino já tem a sua opção, é futebol. Agora aqui é bem diferente. Aqui o menino, futebol faz parte, mas ele tem outras opções, outras tantas modalidades que ele acaba optando, né? Inclusive as meninas, né, indo para o futsal, por exemplo, que não era uma coisa comum. Até no próprio Jogos da Primavera também o futsal feminino é recente, né? Nós temos aí, acho que deve fazer uns
4 ou 5 anos que foi colocado no Jogos da Primavera e com grande sucesso, vem crescendo cada dia mais, né, Meninos? Que bacana. Bom, vamos falar de futebol, porque nós vamos ter rodada agora do Campeonato Catarinense da Série B no final de semana, os jogos agendados. Na verdade, a rodada já começou, a segunda do retorno na quarta-feira, o Guarani bateu o Tubarão por 3-0. Teremos neste sábado, 3 da tarde, Porto e Concórdia, Ercílio Luz e Camboriú, Canoinhas e Internacional no domingo, essas duas partidas, 4 da tarde. Também está agendado para Videira o jogo Caçador e Blumenau. O Blumenau foi notificado porque estava em dívida, ou está em dívida com a federação, e de acordo com os dirigentes, essa dívida seria quitada na tarde desta sexta-feira para que o time possa entrar em campo no domingo. Fora isso, ainda uma decisão da Justiça dizendo de que o time que representa a cidade não pode usar nada que seja parecido com o Blumenau, aquele que foi decretado como insolvência e que está lá sob a responsabilidade da Justiça. Tem até um síndico que cuida disso, o doutor André Yensch. Então, a situação do Blumenau, que fora de campo era complicada, ficou pior ainda. Se espera que o time agora, com o presidente novo, o Emerson Moreira, dê continuidade, porque dentro de campo o time faz um bom trabalho, né, Edmilson? Com o Casca e companhia. Eu acho que faz, Edmilson. Não começou bem, e o Casca deixou claro isso, não começou bem em virtude da parte física, não ter acompanhado, não ter tido tempo hábil, né, para se fazer uma preparação física para o início da competição. Até porque todos sabem que o Blumenau não tinha vaga na Série B, ele acabou herdando essa vaga do Imbituba, e aí foi um atropelo natural dentro de uma formação. A gente sabe que precisa ter no mínimo 15, 20 dias de uma pré-temporada para você ter um início de trabalho. Mas o Casca foi ajustando a parte técnica, são jogadores, muitos deles, né, desses jogadores com muita experiência e, lógico, naturalmente, com muita qualidade técnica. Agora, passado o tempo hábil e necessário também para o preparador físico deixar ajustadas as coisas na equipe, a equipe vem ajustando e conjugando a parte técnica com a parte física, trazendo resultados positivos aí para o seu torcedor. O problema é, como você falou, o extracampo do Blumenau Esporte Clube assim, está muito conturbado, gente. Tá? Toda semana, ou quase que todo dia, aparece N situações, falta de, lógico, da parte financeira, aí situações agora jurídicas, ou com a federação, ou com a justiça mesmo. Essa história de utilizar o nome, escudo, cores, isso só para lembrar, não é de hoje. Né? Essa situação já vem se arrastando aí há uns 2 anos, no mínimo, 2 para 3 anos, e sempre era contornada pela diretoria, pelo ex-presidente, que era o Eduardo Corsini, que garantia e dizia, e tinha documentos, que chegou a mostrar inclusive na imprensa, que tinha documentos dizendo que lhe davam o direito de utilizar a marca Beck. Então, com essa situação agora da justiça, e aquela história, né? A justiça determinou, tem que cumprir, né? O Blumenau, aquele que nasceu em 19 de julho de 1919, com a denominação de Brasil, que depois passou a se chamar Palmeiras e mais tarde, sim, Blumenau, esse continua pagando os seus credores através da justiça e, inclusive, a causa, né, com o Bragantino da venda de um jogador já está sendo resolvida. O Blumenau tem a receber mais de R$1 milhão e parece que já entraram nos cofres do clube, via justiça, R$100 mil. Então o Bragantino começou a parcelar e quitar essa dívida. Mas vamos ver como é que está a classificação do campeonato. Classificação geral: Inter 23 pontos ao lado do Guarani, Concórdia 20, Tubarão e Blumenau 15 pontos, o Camboriú tem 12, Porto e Canoinhas 8, Ercílio Luz 7, Caçador 3. É outra situação essa, porque o nome mesmo lá na federação consta como Caçador, mas o pessoal de Caçador prefere chamar de Caçadorense, fazendo uma alusão ao clube que fez história lá com Celésio Kinderman e companhia. A classificação do retorno dessa Série B do Catarinense: o Guarani tem 4 pontos, Internacional e Blumenau ao lado do Tubarão com 3, Caçador, Camboriú e Concórdia 1 ponto, não pontuaram Ercílio Luz, Canoinhas e Porto. Vamos agora para o Campeonato Brasileiro da Série D, que tem rodada importante no final de semana. Neste sábado, 19h30, Cabo Friense Brasil, em Cabo Frio, Rio de Janeiro. No mesmo grupo, grupo 7, domingo 4 da tarde, Maringá e Guarani. Jogou para cumprir tabela. No domingo, 4 horas, pelo grupo 8, na Boca do Lobo, em Pelotas, Pelotas e Boa Vista. E o Metropolitano recebe no SESI o Londrina. Esse campeonato, com 2 rodadas para concluir a fase de classificação, tem na liderança,
né? Faltam 2 jogos para algumas equipes, para outras equipes apenas um jogo. No grupo 7, o Brasil e o Ituano, né? Com 13 pontos. Maringá, 8, Cabo Friense, meia dúzia, Guarani de Palhoça, 5, fora de qualquer cogitação de classificação. No grupo 8, aí que o bicho pega. O Londrina está classificado 17 pontos, Penapolense tem 9, folga na rodada do final de semana, Metropolitano 8, Pelotas, que enfrenta o Boa Vista, ainda respira, está vivo, tem 4, e o Boa Vista tem 3 pontos. Metropolitano e Londrina, Edmilson, para esse domingo. É jogo para vencer, porque o outro resultado, até o empate, me parece, complica a situação alviverde. Olha, o Metropolitano tem 2 situações, né? E são 2 jogos para essas situações. Ele depende, pela tabela, só dele. Ele tem que vencer o jogo domingo em casa, frente à equipe de Londrina, passa 2 pontos do que tem hoje a Penapolense, que folga, como você disse. E ganhar, vencer também o Boa Vista aí fora de casa, lá em Saquarema, no Rio de Janeiro. Agora, fazendo assim, aí ele não depende de ninguém, ele vai depender só dele. Agora o problema é esse, tem que transpor o Londrina, que é o líder da chave, perdeu o Metropolitano por 1-0 lá na cidade do Paraná. E assim, o Metropolitano, a gente sabe que nesse campeonato ele vem realmente cheio de altos e baixos. Né? Aí que eu queria chegar, porque dentro da lógica, da matemática, dos cálculos, mais ou menos o torcedor já faz esse raciocínio. Agora, como vencer o time, que é campeão do Paraná, que vem desfalcado, é verdade, mas o Metropolitano ainda me parece em fase de ajuste, mas com uma defesa que bate cabeça e que provoca calafrios no torcedor. Essa é uma situação. Nós estivemos juntos no jogo lá em Pelotas e a gente viu que a equipe do Metropolitano teve amplas, né, situações para vencer a partida. O problema foi o sistema defensivo. O Pingo pegou o barco andando, ficou com uma semana para enfrentar o Pelotas aqui no SESI e fazer o jogo na sequência lá. Trabalhou 15 dias, mas não de forma ininterrupta, né? Teve que conjugar aí jogos com preparação. Ele teve 15 dias agora para preparar a equipe. Então aquilo que a gente falava, inclusive ele foi criticado em algumas situações por de repente ter colocado o jogador tal, o outro jogador lá em Pelotas, e agora ele teve nesses 15 dias para ele, o Bandock, dar uma olhada qual é o jogador realmente que ele pode confiar. Agora, uma coisa é certa, Edmilson. Tá? Davi fora por contusão, Thiago Silva fora porque recebeu o 3º cartão amarelo. É complicado. É um problema sério. É seríssimo, né? E tem mais, o Leandro Neto foi dispensado. E no setor, essa é uma outra situação assim também que cria, né, um certo desconforto dentro do grupo. Acho eu, espero que o grupo esteja fechado. Porque, na verdade, assim, esse jogo é importante. Tem, por parte da imprensa, todo mundo chamando o torcedor para o SESI no domingo. Há uma venda de ingressos, falei ainda com o Márcio Volkmann. Ele disse, a procura está sendo intensa de ingressos, realmente, até pela promoção. O torcedor vai. Nada disso vai valer se os jogadores não resolverem dentro de campo. Né? O cara vai ter que entrar realmente com vontade de decidir, de resolver a parada. 2 desfalques importantes, você falou, Thiago Silva pelo lado esquerdo, Davi, que era o cão de guarda, jogou o menino Zé Lucas lá em Pelotas, não complicou. Deve jogar de novo. E deve jogar de novo, mas também não, né, teve 2 oportunidades, você lembra bem, de gol, não conseguiu definir. Então, assim, aquilo que eu digo, a diretoria deu todas as condições, a equipe concentrou fora da cidade, está tudo ok. O problema é o seguinte, os caras têm que vir motivados realmente para chegar e vencer o jogo. E só eles vão poder resolver isso dentro de campo. E o problema é que do outro lado tem um time que tem um rótulo de campeão do Paraná, que faz uma campanha extraordinária e que tem um regulamento agora que o time que fizer o maior número de pontos, dependendo da classificação, depois no cruzamento de mata-mata, leva os jogos das etapas seguintes para casa, inclusive uma possível decisão. E o Londrina, me parece, ou está empatado ou tem a mesma pontuação, um pouco menos ou mais, do que o Rio Branco, do Acre, que as 2 equipes que foram disparados aí. Mas eu acho assim, que dá, o Metropolitano jogando em casa, com o calor da torcida, ele vai ter que fazer valer realmente o fato de estar jogando dentro de casa. Deixa eu colocar a Beatriz aqui na roda, porque senão daqui a pouco a gente falou tanto quando envolveu os Jogos da Primavera e a gente deixou de fora. Imagina que você acompanha futebol e gosta de futebol também. Eu gosto de futebol também, acompanho, já assisti alguns jogos metropolitanos também. A camisa denuncia, pelo menos a cor, né? Esse domingo estaremos no SESI, Então, estaremos inclusive com os 2 eventos acontecendo ao mesmo tempo também. Que bacana, que bacana. É legal. Aliás, um fato importante, a mulher está sendo, né, eu até diria assim, ela é presença certa nos estádios. Há um crescente do público feminino nos estádios. Isso a gente tem visto por aí, inclusive nos jogos da TV, Campeonato Brasileiro e coisa. E aqui no SESI também.
E é bacana que você vai, que as suas amigas vão também ao estádio. Acho bacana sim, porque no SESI, nos Jogos do Metropolitano, a gente tem visto muitas famílias também, né? Os filhos. E um detalhe, me permita, tinha uma época que a mulher ia acampar, o jogador, aquela coisa e tal, né? Olhar para o jogador do aspecto, aquela coisa de mulher olhar para o homem e tal, ou do contrário também. Mas eu percebo agora que a mulher vai para campo para olhar para o futebol, já opinando sobre futebol, tendo o seu ponto de vista do futebol. Manja do assunto já, né? Isso é bacana. É, a convivência, ela tá... Aliás, assim, com a situação de interação nas redes sociais hoje, a mulher ela está presente, dando palpite, aquilo que você falou. Você tem lá, você põe um assunto muitas vezes, né, num determinado da rede social, e 2, 3 marmanjos dando o seu palpite ali, mas a mulher metendo a colher também. Então, futebol não é só coisa de homem. Né? Exatamente, não é mais exclusividade para os homens. Não mesmo. Bacana. Vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A, que tem rodada no final de semana e ninguém segura esse Cruzeiro, né? Neste sábado, 18h30, Chapecoense e Sport. O técnico Jorginho, ex-Palmeiras, português, é a novidade na Chapecoense, estreia contra o Sport. Fluminense e Palmeiras vão jogar também neste sábado no Maracanã. O Santos enfrenta o Coritiba, 21 horas. No domingo, 4 da tarde, Beira-Rio, Internacional e Botafogo. Maracanã, Flamengo e Corinthians. Clássico do futebol de duas maiores torcidas do país. São Paulo e Cruzeiro. Bom, aí está o jogo do líder contra o vice-líder. De um lado, Marcelo Oliveira, que está há um bom tempo no Cruzeiro. Muricy, do outro lado, que está há mais de um ano. Aliás, olhem só, detalhe para se refletir. Os dois treinadores que estão há mais de um ano à frente das suas respectivas equipes lideram o campeonato. Os outros foram chegando no meio do caminho. Teremos Bahia e Figueirense, ainda às 18h30, Atlético Mineiro e Grêmio, lá no Independência. Criciúma e Goiás, Atlético do Paraná e Vitória. São os jogos deste sábado e domingo do Brasileiro. Vamos conferir a classificação do campeonato. Já falei que ninguém segura a raposa, que ninguém alcança o Cruzeiro. O Cruzeiro que nesta quinta-feira venceu de virada o Bahia por 2 anos. Os baianos reclamaram muito da arbitragem. Cruzeiro 46 pontos, São Paulo 39, Corinthians 36. Corinthians que venceu o Atlético nesta quinta 1-0. Internacional e Grêmio 34. Fluminense 32, Sport 31, Atlético Mineiro 30, Goiás 27, Santos 26, o Figueirense tem 25 ao lado do Flamengo e do Atlético do Paraná, Botafogo 22, Palmeiras 21, Chapecoense e Coritiba com 20. Nos critérios de desempate, o time paranaense já está na zona de rebaixamento, Vitória e Criciúma 18, Bahia 17. Desses times aí, ou é outro que está na Série B que você tem uma afinidade, uma identificação? Eu sou flamenguista. É flamenguista? Sempre fui. O Edmilson já disse no outro programa que também é rubro-negro. Sou rubro-negro, sim. Quebrou uma série aí de uma vitória legal. Na realidade vinha bem, né, Edmilson? Mas a gente sabe que o Flamengo, a montagem do elenco esse ano, o Flamengo não tem um time bom. Pelo contrário, o time ruim veio na empolgação, o treinador O Vanderlei novo, disse que o objetivo é sair da zona da confusão, é não rebaixar. É o objetivo. Aí ele monta um projeto, como ele sempre diz, para o ano seguinte, e assim nós vamos vivendo o futebol brasileiro, né? Agora você falou ali, ó, Cruzeiro e São Paulo. O São Paulo é a esperança não só dele, das outras equipes que estão por ali, o Corinthians, o Internacional, o próprio Grêmio, né, que está chegando. Mas não é só dos clubes não, viu, Edmilson? É do campeonato. O que dá uma interesse. equilibrada. Se bem que assim, campeonato, eu acho. São 7 pontos hoje, se não estou enganado, né? 6, 7. Então a diferença é muito relativa. Assim, o São Paulo vai ter que dar uma freada, cai um pouco a diferença. São Paulo se anima, volta a ganhar, enfim, as outras equipes também. É tropeçar um pouquinho é o Cruzeiro. Não, mas é que eu digo, a esperança das outras equipes é o São Paulo nesse domingo. Né? E parar a máquina cruzeirense. Mas é um jogo que promete. Acho que é o jogo da rodada. Né? E para os catarinenses, a preocupação é Criciúma e Chapecoense, né? Que vem caindo muito nas últimas rodadas. O Criciúma mesmo está 10 rodadas sem vencer uma partida. O Criciúma perdeu no meio de semana para o Palmeiras 1-0. A Chapecoense tomou 3 do Curitiba no confronto direto, que aliás era confronto direto também. Sim. Palmeiras e Criciúma. E o Figueirense ficou no empate com o Fluminense. O Figueirense vem naquela euforia, né? Com o Argel, então aquela pressão toda. Vem ganhando, poderia ter ganhado o Fluminense. Eu achei que foi... se acovardou um pouco em campo, até porque perdeu um jogador também, aí fica complicado. Vamos à Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, que também tem rodada neste final de semana. Na verdade, é a sequência da rodada nesta sexta-feira, 22ª rodada, iniciando com Oeste e Sampaio, Náutico e Ceará. O Joinville joga
lá em Juazeiro do Norte com Icasa, Luverdense e Ponte Preta. Já no sábado, ABC e América Potiguar, América Mineiro e Boa Esporte, Atlético de Goiás e Vasco da Gama, Paraná e Santa Cruz, Avaí e Vila Nova, na ressacada, 21 horas, portanto, neste sábado. A Portuguesa, que mandou embora o Silas essa semana, enfrenta o Bragantino. Vamos à classificação do Campeonato Brasileiro, e dá gosto de ver essa tabela da Série B, porque dois catarinenses estão lá na ponta de cima. O Joinville, 39 pontos, o Avaí na sequência 38, é verdade, empata com Ceará e Vasco, mas nos critérios de desempate, o time do Geninho, que já foi técnico do Blumenau aqui, é o segundo colocado. Aí vem a Ponte Preta com 34, independente dos resultados de final de semana. Esses 4 aí podem mudar a posição um do outro, mas não vão perder pelo menos as 4 primeiras posições. Boa, pelo menos até aqui, a performance dos catarinenses nesta competição. Eu acho que excelente a performance. Seria um sonho, né? 3 equipes que já estão permanecerem na Série A, 2 estarem subindo, 5 equipes. Mas acho que é mais fácil alguém subir do que permanecer. Mas assim, ó, se você olhar a tabela, né, que a gente tinha ali, há uma diferença hoje do quarto colocado para o quinto, são 24 pontos para 30. Então, assim, tem uma certa gordura para ir estar perdendo no decorrer aí Mas começou o segundo turno apenas. Os problemas que os times não estão mostrando, que nem o Criciúma não está mostrando reação. Não, sim, aí na Série A, sim. O Criciúma é que está... Chegou o Gilmar Dalpozo agora. Chegando a um ponto de talvez vir para a Série B, mas tomara que isso não aconteça, e que nós possamos ter esse sonho de ter 5 equipes na Série B. Seria, sim, realmente algo sensacional. Mas o sonho maior, eu acho, aqui é vermos o Metropolitano numa Série C. É possível? Para nós, sim, eu acho que passou da hora. Repito, o time desse ano, né, já falei várias vezes isso para o torcedor, e eu acho até melhor do que do ano passado. O problema é que a gente teve alguns percalços que no ano passado não tivemos. No ano passado o grupo estava um pouco mais fechado. E esse ano algumas situações extra-campo ou internas até acabaram atrapalhando essa caminhada do Metropolitano na Série D. Ou buscando a Série C. O Brasil do Dunga venceu a Colômbia, venceu o Equador. 1-0. Gostasse da seleção agora com o comando de novo do Dunga? Eu gosto do Dunga. Acho ele um bom profissional, assim, gosto muito da figura dele. A gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Na próxima semana, o Dunga convoca a seleção para os amistosos, lá no outro lado do mundo. Primeiro contra a Argentina, no dia 11 de outubro, e depois mais um jogo amistoso que o Brasil fará na sequência dessas apresentações do patrocinador, eu julgo assim. Na verdade, assim, eu vou ser bem sério de dormir o segundo tempo das 2 partidas. Não dá nem para falar muita coisa. Bom, Beatriz, até quarta-feira, então, todas as modalidades, provas, modalidades coletivas lá no Complexo do SESI. No Complexo do SESI, nós também estamos tendo também as modalidades paralímpicas também. Nós temos todos os deficientes participando também dos Jogos Estudantis da Primavera, ao mesmo tempo, juntamente com todos os atletas de todas as escolas. E Metropolitano e Londrina, como a gente costuma dizer, todos os caminhos levam ao SESI domingo? Levam, todos os caminhos levam ao SESI, mais uma vez fazendo um convite para o torcedor blumenauense, aquele que gosta de futebol, independente se é torcedor ou não do Metropolitano, que assim, é o jogo do ano, né? Mais uma vez o jogo do ano para o torcedor do futebol de Blumenau. E se não for assim? E se não for assim vai ficar complicado. E nós fomos ao Rio Grande e você não pagou aquele vinho ainda, só para... Vamos tomar um chopp no Rio de Janeiro. Então está combinado, então. Beleza. Que não vai ser nesse final de semana. No próximo. No próximo. Beatriz, te agradeço por estar aqui, falar um pouquinho dos Jogos da Primavera, um evento que nos orgulha. Né? Eu agradeço, e eu queria aproveitar, convidar essa comunidade que vai ao SESI assistir o jogo do Metropolitano no domingo, que entre um pouquinho dentro do Complexo Esportivo do SESI e assista esse espetáculo do esporte estudantil que nós temos dos Jogos Estudantis da Primavera. Porque nós teremos jogos neste final de semana, de manhã, de tarde lá. Então o pessoal pode ir um pouquinho mais cedo no jogo do Metropolitano ou depois do jogo dar uma espiada lá no ginásio, nas outros locais de prova, né? Exatamente. Nós vamos ter competições das 7h45 até as 17h30. Muito obrigado. Eu que agradeço. Beatriz Zip, coordenadora dos Jogos da Primavera, Edmilson Luiz, que é comentarista de esporte da Rádio Nereu, estiveram conosco hoje no Meia Hora Esportiva, que vai ficando por aqui. Eu te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. Reprise do programa nesta sexta-feira às 23h30, neste sábado às 11h30 e no domingo
11 horas. A todos, um grande abraço, bom final de semana.